turmando, tudo bem com vocês? Bom, nessa unidade nós vamos trabalhar o texto teatral, certo? E eu trouxe um texto teatral para vocês, aquele que diz sim, ele é bem antigo, tá? E aquele que diz não, tá? Os personagens desse texto: o professor, o menino, a mãe, 3 estudantes e o grande coro, tá? Bom, contexto. O texto a seguir faz parte da peça Aquele que diz sim e aquele que diz não, escrita por Bertolt Brecht. Ele não é brasileiro, tá? Ensinada pela primeira vez em julho de 1930 em Berlim, na Alemanha. Alemão, né? Entenderam o nome, né? Brecht. Ela conta a história de um professor e seus alunos diante de um terrível dilema que exige de todos os envolvidos muita reflexão. É tipo Riverdale, tá? Mas da era de 1930, da era medieval, tô brincando, de 1930. A peça está dividida em 2 atos. Aquele que diz sim, que você lerá agora, e aquele que diz não, que você lerá mais adiante. Bom, não sei se vocês puderam perceber aqui, tem o grande coro. O grande coro, eles fazem o papel do narrador, tá? Nas 2 primeiras questões, né, do gênero em foco, vai fazer essa pergunta. Uma entidade literária, tá? Não é nada relacionado a macumba não, gente. Fiquem tranquilos, brincadeiras à parte. Essa entidade literária é o grande coro, que ele é o narrador, tá? Esse narrador, ele é dispensável, tá? Pode ter e pode não ter. Essas entidades literárias podem acontecer em crônicas, em contos, pode acontecer e pode não acontecer. Pode ter um narrador explícito, né? Que nesse caso aqui é o grande coro, ou não, tá? Ou o próprio narrador pode ser um personagem até, tá? Ok? E esse texto ele é bem grandinho, então eu peço assim, ele não é grande, ele é extenso, né? Porque são falas. Então leiam com bastante atenção. Após o término da leitura do texto, nós vamos lá em gênero e foco. Gênero em e foco. Gênero em foco. Eita! Não sei se a professora Eliane já fez com vocês, né? A compreensão do texto, provavelmente sim, essa parte dela. Rota de sentido, ok. Gênero em foco, cadê você? Tem bastante atividade de leitura e compreensão. Gênero em foco, página 19. Então, depois do texto, nós vamos lá na página 19, tá? Como eu falei, tá? Ó, existe uma entidade literária nos textos narrativos como crônicas, contos e romances, que muitas vezes não aparece no texto teatral. Que entidade é essa? Como eu falei, né? O grande coro ali que faz o papel do narrador. Porque ela não costuma aparecer no texto teatral. Porque o teatro é uma coisa fluida. Você imagina alguém narrando ali, é meio complicado. Essa entidade literária aparece no texto de Bertolt Brecht, que você leu. Justifique sua resposta. Como eu falei, o grande corpo. Tá? Elaborem a resposta de vocês. Aí vocês vão fazer número 2, número 3, número 4, A e B, tá? Agora vamos traçar aqui um pouquinho das características do texto teatral, tá? Não é corona, tá? É alergia. Aquele que diz sim e aquele que diz não. Está dividido em 2 atos. Cada ato, por sua vez, está subdividido em 2 cenas e recebe um subtítulo. Você lê o primeiro ato, aquele que diz sim. Então, o primeiro ato, aquele que diz sim. Bom, texto de teatro ou texto dramático, né? Que no verde são escritos para ser encenados, né?
Geralmente são organizados em atos, que estabelecem uma progressão temática importante para cada conflito apresentado. Cada ato contém diferentes cenas determinadas pelas entradas e pelas saídas do personagem. Então, assim, entrou um personagem, um grupo de personagens, tem um ato. Entrou outro grupo de personagens, outro ato. Quer ver? Isso aqui subdivide-se bem. Não sei se vocês gostam de assistir. Vai que cola. Eu ia falar sai de baixo, mas sai de baixo da minha época. Vai que cola. Ele é subdividido dessa forma, em atos. Eu não sei se vocês já assistiram Os Melhores do Mundo. Eu já assisti. Não, eu creio que não, porque não é apropriado para a idade de vocês. Já fui no teatro assistir Melhores do Mundo. Também é subdividido em atos. Já assisti Os Cacetas, na época do Cacete Planeta também era dessa forma. Outro... Não, aí no caso o Ratatouille é mais por sketch. Esquece. As falas estão em discurso direto, ou seja, reproduz de maneira direta o que é dito por cada personagem, sem adaptações. Cada fala é antecedida do nome do personagem que a emite. Por quê que essa fala ela é antecedida nesse texto? Ela é antecedida porque um texto de teatro, quando ele é escrito, ele é dado aos atores, né? Cada um vai interpretar. Então, como é que ele vai saber qual é a parte, qual é a sua parte? E é bem característico também do texto de novela, texto de série. Cada um recebe a sua fala e ali a pessoa tem que decorar. Gente, eu dou meus parabéns para os atores e para as atrizes, porque eu, particularmente, o professor de artes de vocês, Gerran, ele também faz teatro. Não sei como que ele consegue, porque o negócio é sinistro. Apesar de também dar aula de artes, eu não tenho aptidão nenhuma para o teatro. Tá? Bom, a linguagem empregada nas falas deve estar de acordo com a caracterização de cada personagem. Aí, o exemplo que estou dando aqui é muito importante. Por exemplo, um jovem conversando com seu amigo nos tempos atuais, ou seja, vocês conversando. Vocês usam gírias, expressões mais informais, né? Ou conversando com a família de vocês no recreio, na escola, né? Imagina um súdito conversando com o rei, né, de um período monárquico. Ele deve usar expressões mais elaboradas e formais. Até mesmo, pessoal, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu estou em casa, eu converso de uma forma com meus filhos, tanto é que eles são crianças. Mas vamos supor que eu tenho uma audiência. Como que eu vou me portar na frente de um juiz? Eu tenho que ter uma linguagem mais polida, né? Um linguajar mais apropriado, né? Para aquela ocasião. Uma entrevista de emprego. Quando as falas são emitidas por apenas um ator que atua sozinho, sem outro interlocutor em cena, tem-se um monólogo. Tem teatros, né, que é só um ator mesmo, é um monólogo. Eu assisti um monólogo uma vez com a... Esqueci o nome da atriz. Gabriela Duarte. Ela fez um monólogo. Heloísa Périssé também. Assisti um monólogo uma vez com a Heloísa Périssé. Já quando dois ou mais personagens conversam, estabelecem um diálogo, como na peça que você leu. Nessa peça, né? Tem vários personagens, tem um professor, enfim. As rúbricas ou notações cênicas também são fundamentais no texto teatral escrito. São orientações que indicam como o ator pode posicionar-se, movimentar-se e expressar-se, seu tom de voz, seus gestos, para melhor compor a cena. Também pode dar indicações a respeito do cenário, do figurino, da música ou dos efeitos sonoros, sonoplastia e iluminação. Releia as rúbricas a seguir. O professor, nome do personagem. Fala do personagem. Tenho que falar com a sua mãe novamente. Ele volta ao plano 2. O menino escuta a porta. Como se tivesse alguém batendo na porta. Pá. Rúbrica indicando personagens. O menino, local da cena, plano 2. E movimentações de personagens. Voltar a escutar a porta. O professor está no plano 1. A mãe do menino no plano 2. Ou seja, tem que ter essas explicações. Até para os personagens saber como se movimentarem. Tá? As rúbricas não precisam ser seguidas à risca, servem de sugestão para a encenação. Há, inclusive, autores que optam por não incluí-las em seus textos.
tá? Assim, eu acho que deve deixar a emoção fluir, né? Os movimentos virem de maneira espontânea. Assim, parece que fica muito engessado, né? Mas outros, né, preferem colocar as rúbricas, tá? O texto teatral se realiza plenamente na encenação. Nela estão presentes elementos importantes para a arte do teatro, ator, texto e público. Já a publicação em formato de livro permite a divulgação do texto, além de ser uma outra forma de acesso do público à peça e às ideias do autor. Eu, assim, não... A única peça teatral que eu li foi o Alto da Compadecida. Eu não sou muito de ler peças teatrais, não. Apesar de eu achar muito interessante. Bom... Ah, não, li Romeu e Julieta também, gente. Fiz Rapunzel. Já tive o cabelo maior do que esse que eu tenho, gente. Pra vocês verem que eu sempre fui cabeluda. Sempre tive muito cabelo. Já fui Rapunzel. Bom, vocês vão também fazer organizar conhecimento, tá? Bom, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, é só vocês me perguntarem. Como o texto teatral, né, a linguagem teatral é algo que não é muito conhecida por vocês, eu creio que vocês terão bastante dúvidas nas questões, em algumas questões. Então pode chamar, pode perguntar, quem tiver alguma dúvida, tá? Porque não é algo palpável, a não ser se vocês já estiverem inseridos no mundo do teatro, né? Aí já são outros 500, né? Dica aí de faz um grupo de teatro aí na escola quando nós voltarmos à quarentena. Até eu vou embarcar nessa também, para adquirir novos conhecimentos. Bom, pessoal, qualquer dúvida é só chamar. Um beijão pra vocês. Tchau, tchau.